Agora Opa, foi. valeu, agora sim. Muito boa noite, galera. Vamos para mais uma edição aqui do Conexão Jet 4 para falar hoje aqui sobre a força da comunidade, né? A gente tem um convidado muito especial aí, Coquinha, que vai estar tocando esse space, esse espaço aqui com vocês, junto comigo, com o Calevão. E é uma honra te receber aqui, Coquinha. Pô, prazerzão enorme estar aqui com você, né, cara? Falando um pouco mais abertamente para a comunidade. A gente se encontrou lá no evento do Merge. Né? Antes de passar a bola para você aí, meu amigo, se apresentar, sei que o Coquinha dispensa apresentações, né? Quem não conhece esse cara é maluco. Pô, o que é o mais conhecido do Brasil na atualidade, pelo menos a gente pode dizer, né? Vou passar, antes de passar a bola para você aí, meu velho, passar pro Calevão e dar um salve pra galera. Boa noite, galera. Bem-vindos ao Conexão Jet. Episódio número 4. Para quem está chegando agora, o Conexão Jet é o nosso espaço aberto aí para discutir com a comunidade, com desenvolvedores, com founders, sobre temas relevantes que estão por dentro aí de cripto, de tecnologia, ecossistema da Solana, novidades da Gito. Discutir sobre temas relevantes aí que eu tenho certeza que o papo vai com certeza agregar para todos hoje. Mete marcha aí, Coquinha. Então bora lá. Prazerzão tá aqui. Todo mundo me ouvindo bem aí? Tudo certo com o áudio? Te ouvindo muito bem, Coquinha. Show. Perfeito. Show de bola. Então estamos aí, né? Pra quem não me conhece, sou o Coquinha, crio conteúdo, faço desenvolvimento de negócio para empresas Web3 também, faço análise de desenvolvimento de UX também para alguns protocolos, faço também parte de Advisory Growth para algumas outras empresas também. E tamo aí. Acho que o criador de conteúdo mais conhecido do Brasil, agradeço, mas não sei se é pra tanto. Temos o Casta aí, que é muito mais conhecido e muito mais relevante também, né? O Casta é monstro, gigantesco. Prazerzão trabalhar com ele também. Hoje trabalho junto com ele, com o Vitor Alfa lá na Research. Então, estamos aí. Tô na Web3 desde dezembro de 2023. Antes de dezembro, nunca tinha aberto uma MetaMask e 2 anos aí de muito trabalho árduo, muito estudo. A gente está conseguindo se desenvolver e crescer, graças a Deus. O trabalho tem dado resultado. Pô, maravilha, meu irmão. Cara, o Casta é sensacional, né, velho? Máximo respeito, é um dos caras aí que eu mais respeito em todo o ecossistema. Já aprendi muito com ele, já fui da comunidade do Casta, quando fui da Mercúrios também, né? Tive a oportunidade de conversar bastante com ele em eventos. Se tiver. Ele não tá aqui, hoje em dia é um cara ocupado, mas um abraço aí pro Casta, quem sabe futuramente também aqui com a gente para bater um papo. E, pô, Coquinha, quando eu digo que você é um dos maiores KOLs, cara, eu acho que pelo menos de agora, né, cara, os remanescentes, né? Antes de começar a te fazer outras perguntas aí, velho, uma coisa que eu percebi que foi muito interessante do ponto de vista, assim, até de gestor de comunidade, criador de conteúdo, porque eu também já fui, né, cara, já tive minha comunidade, tenho ainda, muito pequenininha, mas hoje em dia são segundos planos, né, enfim, de criar muito conteúdo, e eu percebi, a gente até comentou sobre isso, sobre essa virada de chave que você deu com os protocolos de, tipo assim, recompensar mais os seus usuários, né, eu acho que o que te colocou mais relevante, né, nesse nicho de criação de conteúdo, de comunidade, é que além de você ser um excelente comunicador, ter iniciativa de ir até esses projetos, né, e obviamente reter a sua comunidade ali, foi você trabalhar, cara, nesses esquemas de referrals, né, em que você pôde dar mais autonomia, mais benefícios, né. Então conta pra gente aí como é que foi esse insight, foi no meio do nada, como é que veio isso aí, cara? Desde quando que você veio fazendo isso? Né, nessa minha pergunta também, já entra no molde aí que você vai falar também dessa parte de você aumentar a conversão, né? Que você percebeu esse shift no mercado. Então, conta um pouquinho mais pra gente aqui como é que foi essa estratégia, como é que você tomou essa decisão aí. Então, acho que em questão de conhecimento eu não sou um dos maiores do Brasil, mas em questão de conversão, com certeza eu tô dentro do top 3 aí do Brasil, muito provavelmente. Tenho conversado com alguns protocolos, globalmente a gente tem conseguido converter muito no Brasil. A gente é o quinto maior país em adoção de cripto no mundo, né, de usuários, e em questão de movimentação de valores também é absurdo, principalmente nessa parte stablecoin. E, cara, a ideia de utilizar o referral para beneficiar a comunidade veio escutando a própria comunidade. Porque quando eu comecei lá em 2024 a criar conteúdo, que eu comecei a espalhar referral e etc, para a galera entrar e tudo mais, eu vi o referral como nunca vi como uma forma, assim, de ganhar dinheiro ou enriquecer ou,
uma forma de ganho. E sim, eu sempre utilizei muito para, né, captação de dados e mostrar os projetos. Olha, eu consigo, se vocês me contratam, eu consigo trazer bastante gente para utilizar o projeto de vocês. Só que aqui no Brasil, a comunidade e a galera de cripto sempre viu o referral como algo ruim ou algo para se aproveitar da comunidade. A gente tem visto isso desde que eu comecei em 24, isso tem se acentuado muito, principalmente no ano passado e nesse ano com as Perp Decks aí, que de geral acabando entrando na base de criadores aí, né? Criadores tirando muito dinheiro da galera e a galera perdendo grana e acabando sendo sugada por esse pessoal aí. A gente viu na Backpack, viu em vários outros projetos de Perp Decks. Então, escutando muito a comunidade em 2024, por conta dessa reclamação, eu bolei a estratégia de, bom, se o pessoal acha ruim referral porque acha que a gente ganha muito, que o criador ganha muito dinheiro, eu vou começar a pegar tudo que eu ganhar de referral e vou dividir com a galera. Porque lá em 2024 não era muito dinheiro, né? A gente não tinha projetos que pagavam horrores com referral, como a gente viu nas Perp Decks agora, por exemplo. Mas, e aí eu pensei, cara, vou utilizar isso para mostrar para a galera que não é muita grana, né? E ao mesmo tempo, mesmo que seja pouco, eu converto alguma coisa para a comunidade. Junto com isso, estudando o mercado, eu comecei a perceber, desde quando eu resolvi começar a criar conteúdo, eu entendi que projetos cripto, ou a gente falando especificamente de mercado Web3, o que paga a conta dos protocolos ou que faz eles conseguirem angariar investimento é o usuário, é conversão. Não é curtida, não é visualização, não é compartilhamento, isso aí, whatever. E eu percebi isso muito porque eu fazia live stream, né? Fazia 8 horas de live stream por dia. E toda reunião que eu fazia com os protocolos, e, cara, eles não queriam saber quantas horas de live eu fazia por dia, ou quantas desculpa, ou quantas visualizações eu tinha. Era sempre questão, quantos usuários trouxe? Muito foco no X também, perguntando como é que tá o crescimento do X, tuas postagens no X e tudo mais. E aí eu entendi, eu falei, cara, os protocolos eles não querem ser vistos, eles querem ser utilizados. E eu acho que a melhor forma de eu fazer isso é através do X. Live não acaba não trazendo muita conversão, porque normalmente tu tá mostrando aquilo na tela e a pessoa ela já está vendo o que o tal protocolo faz ou o que tal produto faz. E se ela já está vendo e ela não se interessa por aquilo, ela não vai acessar, ela não vai explorar, ela não vai utilizar, né? Então, live stream eu acabei percebendo que era ruim para conversão. E eu pensei, vou mudar isso pro X. Vou mudar isso pro X, porque no X eu consigo utilizar CTAs que façam a galera se interessar e, ao mesmo tempo, com isso, eles acessar, né, e experimentar o produto, né. E aí, junto com isso, eu comecei a filtrar cada vez mais os projetos que eu trabalhava. E comecei a entender, principalmente aqui no mercado brasileiro, que a gente tem o Brasil é um mercado muito peculiar, né, porque a gente tem um baixo nível de educação, né, infelizmente no país, né, mas tem muita gente com acesso à internet. E o Web3 ainda é um nicho, né, um mercado que é muito, muito, muito imaturo ainda, né, é um mercado que está nascendo ainda, está começando a crescer. Por mais que a gente seja o 5º país em adoção do mundo, tem muito para o mercado crescer, tem muito para o mercado amadurecer e tem muito para as pessoas aprenderem também e conseguir acessar isso. E eu percebi também que o Web3 não é um assunto que está no dia a dia da galera. A galera, tipo, o cara não acorda de manhã e pensa: "Putz, o que eu vou aprender de novo hoje? Caraca, vou aprender blockchain, vou aprender Web3". 99% dos brasileiros não acordam com esse pensamento. Então ele precisa do incentivo para ele começar a conhecer e ele começar a testar. E, cara, num país que a gente vive com tanta gente com renda baixa como no Brasil e tão difícil de se viver, qual o melhor incentivo para o brasileiro? Dinheiro, né? Querendo ou não, é fazer uma renda extra, ter alguma oportunidade de fazer algum dinheiro extra. E aí eu comecei a colocar isso na cabeça dos protocolos. Eu disse, ó, vocês querem realmente alcançar muita gente, fazer a galera utilizar o produto de vocês e etc., para de enfiar em dinheiro em campanha paga que só traz visualização e métrica de vaidade para vocês e começa a investir no usuário de vocês, né?
E aí eu comecei a conversar com eles, ó, vocês querem pagar o usuário por conversão, só se ele acessa o aplicativo, faz todo o CTA bonitinho e etc. Beleza. Vocês vão estar gastando um dinheiro que vocês têm certeza que o usuário chegou até o fim de todo o processo, utilizou o produto de vocês e viu como o produto funciona, e aí é a decisão do usuário, né, decidir se aquele produto é interessante para continuar no dia a dia dele ou não. E aí, com isso, cada vez mais a conversão tem aumentado e os protocolos têm começado a entender: "Opa, ao invés de eu gastar $400 com alguém que vai me trazer 100.000 visualizações e vai me converter 30 pessoas, eu vou pegar todo esse dinheiro e vou converter direto para os usuários e começar a conversar com alguém que traga realmente essa conversão e que distribua de uma forma bacana esse dinheiro para mim". E aí, uma coisa que eu comecei a fazer com os usuários também, educar a galera, é o seguinte, não dá para querer sempre só almoço grátis, né, sem pelo menos utilizar o aplicativo ou pelo menos dar um voto de confiança para o aplicativo. Por quê? Porque é importante para o aplicativo também, se ele vai te dar dinheiro, ele vê o interesse do usuário e vê o interesse da pessoa que quer ganhar aquele dinheiro, que ela realmente está engajada a passar por um KYC, a depositar um valor, nem que seja abaixo de $5, $10 dentro do produto dela, para utilizar o produto, e aí ela ser reembolsada por aquilo, ter toda a experiência de utilização, como que é depositar, o meu dinheiro cai direitinho lá dentro, o produto funciona muito bem ou não funciona. E aí sim, depois de tudo isso, bacana, ela fez todo o processo, ela vai ser reembolsada por conta daquele esforço que ela despendeu ali, né, para utilizar o produto. Então, foi essa a estratégia que eu usei, né, que eu tenho utilizado, que eu tenho conversado. E, cara, não adianta. O nível de investimento e quanto os produtos ou os protocolos vão investir para o usuário vai depender sempre da quantidade de usuário que tu conseguir mostrar que tu consegue trazer. Então, quanto mais usuários tu conseguir trazer e mais dados de quantidades boas de usuários utilizando os aplicativos, mais os protocolos se sentem confortáveis de liberar dinheiro para distribuir para a galera. Então, é um projeto aí uma ideia que eu estou colocando em prática desde o ano passado, dia inteiro de reuniões e mais reuniões, junção de dados também, fazer um portfólio de dados bacana para mostrar para a galera: "Ó, a gente tem trabalhado com esse tipo de campanha, funciona dessa forma, vocês vão fazer esse investimento aqui, mas isso tá trazendo esse retorno com essa quantidade de usuários. Os usuários estão fazendo todo o funil, que é baixar o aplicativo, fazer o KYC, depositar, utilizar o produto, e aí sim, depois disso, eles recebem o valor de volta ou recebem até um valor a mais, uma bonificação, né. E aí, com isso, para de ser, tipo, um investimento arriscado do protocolo e do produto e passa a ser um investimento certeiro, onde o produto tem que se preocupar só com o seguinte: "Beleza, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer o usuário utilizar o meu produto. O que eu tenho a minha meta agora, a minha tarefa eu preciso manter esse usuário me utilizando, então eu preciso ser interessante para ele, eu preciso ter um produto bom que funcione", e isso tem melhorado cada vez mais. Então a estratégia é mais ou menos essa. E graças a Deus, cara, a gente tem conseguido, pô, ajudar muita gente, distribuir muito dinheiro. Só da Rapids ali foi mais de 3.000 pessoas, foi R$ 150.000 que a Rapids investiu só comigo. Só comigo. Foram 3.100 pessoas, 3.067, se não me engano, recebendo $10, né. E aí, cara, teve uma movimentação tão boa, com tanta gente, depositando, confiando e utilizando o produto, que chegou ali nos últimos dias, eles chegaram para mim: "Ó, nem precisa mais, dizer pra galera ou obrigar a galera a depositar. Só diz pra galera fazer o cartão aqui, etc, que a gente vai mandar $10 e ele vai testar o cartão com os $10 que a gente vai mandar direto, ele não precisa depositar do próprio dinheiro". Então, cara, é isso, é realmente um trabalho de formiguinha, né, e mostrando com o resultado que essa forma de pensar e essa forma de abordar o mercado brasileiro dá certo. Muito bom, assim, eu curti muito essa tua visão que você agrega também valor ao seu trabalho, né, como KOL. Você ajuda a empresa, ajuda o projeto, traz essa visão diferenciada e consegue entregar os resultado diferenciado, né. Você trabalha diferente pelo menos da maioria dos KOLs que eu conheço. E você trazendo essa visão para o projeto,
você agrega mais valor ao seu trabalho. Isso é bem interessante. Exatamente. E, tipo, que eu conheço do Brasil, provavelmente eu sou o único cara que fecha contratos. Eu fecho contratos sem limite de conteúdos ou sem limite de postagem. Eu não vendo postagem, eu vendo resultado. E se eu chego no final do contrato e não entreguei o resultado, a gente faz o. A gente senta, conversa, né? Todo final do contrato tem uma reunião. Se o resultado foi bom, legal, show de bola. Vamos ver se a gente vai renovar ou não. Mas se não chegou no KPI que foi estimado quando a gente fechou o contrato, a gente senta, conversa. E aí fica, eu deixo sempre na mão do protocolo. Quer continuar, a gente continua mais 30 dias até alcançar o resultado que a gente fechou e que vocês me pagaram. E se a gente não fechou, a gente faz o cálculo, vê o que eu entreguei e o que faltou, devolvo o dinheiro. Então, eu já devolvi dinheiro, acho, para 2 ou 3 protocolos hoje. E isso, por incrível que pareça, foram poucas vezes, mas hoje, com cada novo protocolo que eu converso, a galera já sabe, né? Sobre essas histórias de eu devolver dinheiro por não ter batido o KPI. Então, eu sempre tive a tese de que a gente tem que manter uma credibilidade boa o suficiente, porque protocolo sempre conversa com protocolo. E, cara, de já ter isso no boca a boca das empresas com quem eu converso hoje, tipo, realmente isso se provou. Tipo, todo mundo se conversa. Então, qualquer errinho ou qualquer tentativa de passar a perna em alguma coisa, isso te queima para sempre. Pô, animal, Coquinha. Pô, máximo respeito aí pela sua ação, cara, como KOL, como pessoa, como profissional. Já te conheço pessoalmente na internet há uns anos aí, acompanho seu trabalho. E o que você falou é o que meu pai costuma falar, né, cara? O negócio bom tem que ser bom para todos os lados, né? E eu acho que você tá dando uma reinventada na roda aí no sentido de não deixar a comunidade tão na mão, né? Você deu exemplos aí que a gente, né, viu o cripto Twitter brasileiro aí, como o pessoal cai dentro de refra. Eu sei que muita gente da de comunidade acaba confiando cegamente, né, num tutor, assim, e acaba se ferrando mesmo, né? Casos a casos aí, isso aí é uma outra discussão. Mas eu vejo assim, você reinventando a roda no sentido até de ser muito franco, muito direto, muito honesto com os seus seguidores, né, cara? E a gente trocou essa ideia lá em São Paulo agora. E esse trabalho aí é percebido não só pelos protocolos que atingem metas melhores, mas como acho que a própria comunidade, né, os outros próprios projetos, o próprio CTBR, eu acho que você vai criando essa sua imagem aí, tem que te parabenizar, mano, porque eu já tive nesse lado também dos 3 lados do balcão, né? O lado do KOL, que faz publicidade, o lado da empresa, que faz o intermédio, né? Eu já trabalhei em Web3, companhias de marketing Web3, que fazem esse intermédio com o KOL e com as empresas, é algo bem delicado, né, também de tratar, porque são contratos, até onde vai, você não tem muita noção, né? E agora, principalmente também do lado da própria empresa, que, como você falou, tem KPIs mais sólidos, uma coisa mais. É mais matemarketing do que marketing só, né, cara? Então, assim, o cara bota ali na ponta do lápis mesmo, pô, até onde uma ação está sendo positiva, a nível de retorno, de ROI, né, ou de KPI, ou qualquer que seja, né, o padrão que ele quer seguir lá, de qualidade que ele queira acompanhar esses indicadores. Então, cara, fantástico, assim, essa parte de você ter tido essa visão, isso nos chamou muita atenção. E já engatando nesse tema também, que é o tema dos Spaces aqui, né? Como que você acabou construindo, né? A força da tua comunidade. A gente aqui percebe que a sua comunidade é bem forte, bem unida. E aí já aproveito para te fazer a pergunta, cara. Te falei, você é aí um dos... Se não for o KOL com maior conversão hoje em dia, né? Em termos de conversão, como você mesmo falou, do Brasil. E o que você acha que diferencia, cara, uma comunidade forte de uma que morre em meses, né? Porque isso parece ser uma pergunta muito trivial, mas a gente que está aqui é o que a gente viu mais acontecer, né, galera? Assim, a maioria dos projetos aí que a gente farma um airdrop, ou que o pessoal falou, acabam morrendo, né? Esfriando essa relação com a comunidade. E nós, da Gito, da JET, né, a gente entende que essa força da comunidade é até um motivo da gente estar aqui fazendo spaces com esse tema. Até abrindo, tá, pessoal? Quem está aí também, a gente quer abrir para perguntas aqui os 15 minutinhos final. Então, se você quiser falar aí, levanta a mão, pede espaço aí. Vai ser um prazer. Então é isso, Coca. O que você diferencia, assim, cara, de uma comunidade forte de uma que morre em meses, assim? Quais são as principais ações? O que você vê do lado das empresas, do protocolo? Cara, com relação à comunidade, o que faz a comunidade ser forte é tu colocar ela sempre em primeiro lugar, né? Já trabalhei com empresas que não cumpriram acordos, onde eu tirei dinheiro do meu próprio bolso para cumprir com aquilo que eu tinha prometido para a comunidade. Então, se eu prometo algo, que eu vou entregar algo, eu cumpro, nem que tenha que sair do meu próprio bolso para eu cumprir aquilo que eu prometi
para a galera que me segue, né? Para a galera que cumpriu aquilo que eu pedi para eles cumprirem. Então é sempre essa relação de confiabilidade. Eu acho que uma coisa inerente que se a gente for analisar todas as comunidades que morrem, é com relação a isso. O quão quem criou a comunidade dá importância e relevância para ela, né? Então para mim é sempre minha comunidade em primeiro lugar. Eu sou um criador de conteúdo e eu deixo isso muito claro em todas as reuniões que eu faço. Eu não tenho rabo preso e eu não fecho exclusividade com nenhum protocolo, porque, cara, protocolo, da mesma forma que os protocolos se conversam, eu faço da mesma forma. Se acordou algo comigo e não cumpriu, eu vou meter a boca no trombone e eu não quero nem saber. E o meu alcance hoje, ele é bem grande. Ele é bem grande. Então, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu critico se eu tenho que criticar. Eu não tô nem aí se vão falar mal de mim ou não. Mas a minha credibilidade com a minha comunidade, com quem me segue, é sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Ah, mas os caras te pagaram para divulgar. Não, eu fiz a divulgação e eu trouxe o resultado. Se eu falar mal deles, vai ser porque eles não cumpriram alguma coisa que a gente acordou, né? Se cumpriu tudo bonitinho, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Provavelmente eu vou renovar e vou continuar divulgando e falando bem dessa empresa para sempre. Então eu acho que, cara, o que faz comunidade ser forte, comunidade crescer, é tu dar a importância e relevância que ela tem. Porque, querendo ou não, o criador de conteúdo e KOL, ele é dependente total da sua comunidade. Se tu caga pra ela, ou se tu farma a tua comunidade e não tá nem aí pra ela, a tendência é morrer. Por mais cego que seja, por pior que seja, aceita, não tem como perdurar. É impossível, impossível. Eu até brinquei com a backpack, né, que era a seita da mochila vermelha, porque, pô, o TGS saiu, aconteceu aquela sacanagem, etc. E, cara, durou 2 dias o pessoal ainda defendendo e hoje tu vê, tipo, cara, tem gente que era defensor ferrenho da backpack e hoje tá falando de meme coin que fica zoando a backpack. Então, cara, não adianta. A comunidade não vai segurar a tua mão se tu não valorizar ela e se tu não brigar por ela. Então, pra mim, sempre foi, sempre vai ser em primeiro lugar os usuários que me seguem. Tudo que eu prometer, eu sempre vou fazer questão de cumprir. E se eu não cumprir, eu vou deixar extremamente claro num post o porquê que não foi cumprido, né? Mas de minha parte eu tiro o dinheiro do bolso se precisar e, cara, protocolo que falhar ou que não cumpre o que foi prometido não merece prosperar e merece ser criticado. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Eu acho que a minha comunidade ela tem crescido cada vez mais e tem sido pessoas que me acompanham desde sempre, desde que eu comecei lá por conta disso. Eu sempre procurei ser o mais verdadeiro, o mais fiel possível a quem me segue, porque querendo ou não, foram eles que me trouxeram até aqui, né? Se eu não tivesse comunidade, cara, eu teria sido um criador que teria criado conteúdo 2, 3 meses e teria que procurar outra coisa, porque querendo ou não, eu tenho família e filhos para sustentar. Então é isso, meu foco sempre foi em ser verdadeiro, em ser transparente com a galera. Cometi erros, divulguei projeto ruim. Querendo ou não, eu tenho 2 anos, né, só de Web3. Lá em 2024 eu cometi muitos erros, mas foram erros que me fizeram aprender e valorizar ainda mais a galera que me segue. Então, cara, eu acho que é isso. A força da comunidade sempre vai depender do respeito e do suporte que o criador dessa comunidade dá a ela. Muito bom. E eu acho que isso a longo prazo faz muita diferença, né? É você trabalhar com honestidade e se o projeto não entregar aquilo que ele falou com você, né, combinou com você e você passou para sua comunidade, é você criticar mesmo, não ficar passando pano, não ficar ignorando, tentando esconder o que deu de errado, porque eu já vi isso acontecendo várias vezes com vários projetos. Até mencionando aqui um dos projetos que aconteceu isso, que foi a Ranger Finance, que acabou mudando ali a forma como o airdrop seria feito. Isso prejudicou muito a comunidade. E, pô, eu critiquei, eu falei com o time, falei que eu não concordava. Então, eu acho que isso diferencia muito os KOLs, os líderes de comunidade. E essa honestidade, você trabalhar dessa forma, faz diferença no longo prazo.
eu acho que quem atua de maneira contrária, no longo prazo, acaba ficando nítido, né? Que o verdadeiro objetivo do cara, né? Que ele tá ali só pra farmar, né? Em cima da comunidade. Infelizmente esse é um mercado que quem é picareta e quem se aproveita da comunidade, muitas vezes, dependendo da quantidade de dinheiro, consegue se aposentar e fica por isso mesmo, né. Mas, cara, eu prefiro deitar minha cabeça no travesseiro e dormir todo dia tranquilo do que saber que todo o dinheiro que eu tenho, tudo que eu tenho foi graças a eu passar a perna nas pessoas ou em quem me acompanhava. Então, não adianta. Cara, tem gente que não mora no Brasil que não bota os pés no Brasil porque por medo de alguém encontrar na rua e acabar tomando uns tapa. E, cara, não é a forma que eu desejo crescer, não é a forma que eu desejo perpetuar no mercado. Da mesma forma, os projetos que não têm credibilidade ou que não cumprem sua palavra, eu critico e, como eu falei, não me importo se eles vão falar mal de mim depois, porque projetos que atuam dessa forma, que agem dessa forma, são projetos que ali na frente vão morrer, né, e que logo vão se tornar irrelevantes. Então, projetos sérios, quando escutam alguma coisa de projetos que não são sérios, normalmente se são ignorados, né, ou não são levados em conta certas opiniões. Então cara, eh, a minha credibilidade e a minha comunidade vão ser sempre o meu foco e o número um para mim. E, cara, projetos vêm e vão e tá tudo certo. E se um dia, cara, der tudo errado, eu, pô, tenho saúde e vambora, a gente acha outra coisa para fazer. Mas se um dia, eu não trabalhar mais com isso, ou por acaso deixar de ser relevante, eu vou tranquilamente e de consciência limpa procurar outra coisa para fazer, porque eu tenho certeza que essa galera que me segue, vai ter me seguido até meu último dia, vai estar comigo, seja lá onde eu for, ou seja lá o que eu for fazer. Pô, bom demais, Joaquinha, bom demais. E, cara, não tem como morrer a partir do momento que a indústria é uma indústria séria, que a gente pelo menos acredita nisso, trabalha para isso, estamos aqui para isso, né? A gente fala muito sobre isso também, cara, desses protocolos virarem empresas, né, e terem um trabalho cada vez mais sério, vamos dizer assim, mais profissional, né? Eles mesmos, cara, vão acabar exigindo isso, né? Como eu falei, eu trabalhei há pouco tempo numa empresa que faz esse tipo de intercâmbio de marketing Web3, e isso está sendo uma necessidade contínua, né? De como você falou no início dos Spaces aqui, ser precificado mais assim conversão, né? Do que puramente barulho, do que puramente o que a gente tinha no SocialFi, que era um modelo quebrado de publicidade, né? Aquilo ali não gera valor nenhum, não gera CAC nenhum, né? Puramente é um extrativismo geral, né? Que rolava aqui no CT. E como eu falei também, cara, parabéns aí, acho que você ter tido essa visão aí. Não é só uma visão de criador de conteúdo, é uma visão do tudo, né, cara? De oportunidade para pessoas, do meio que a gente vive, da necessidade dessas empresas, das necessidades dos KOLs. Então, pô, fantástico. Já entrando nesse tema, cara, de você ter observado essa necessidade das pessoas, né? Você falou uns minutos atrás aqui, eu vi que o cara, de repente, tinha uma necessidade de fazer uma renda extra. A gente sabe que a vida do brasileiro, do latino-americano aqui, na forma geral, né, cara, é difícil mesmo. A nossa moeda ela é muito desvalorizada. E você, como falou no início, você viu, né, uma oportunidade de dar uma graninha boa, assim, às vezes, né? Pô, eu cansei de ver posts seus aí, os valores que você falou, os 150 mil, é dinheiro pra cacete, né, mano? Então, só pro cara tá ali. E como é que você enxerga isso aí hoje em dia, cara? O que você acha que falta para o ecossistema cripto alcançar esse usuário comum? Ele que não é dev, que não é trader, não é degen, não está aqui. Como que você tem feito alguma ação, no caso que a gente gosta muito de furar a bolha, né? Como você tem trabalhado isso aí, ou o seu foco é mais aqui dentro do X mesmo, do cara que já tem um certo conhecimento, ou você procura também pessoas que nunca mexeram para usar um CryptoCard, por exemplo, né, que está muito em alta? Como é que você vê essa parte aí? Cara, uma das coisas que eu mais tenho conversado com empresas e protocolos, etc., é facilidade de uso. E eu acho que, cara, eu entrei em dezembro de 23 e a evolução que a gente teve em facilidade de uso em 2 anos é absurda, assim. Até mesmo em questão de profissionalização, eu digo que os ETFs terem sido aprovados e o institucional ter entrado na Web3 ajudou muito, muito, muito a gente melhorar muito a profissionalização do mercado e isso tem se acelerado cada vez mais, né.
projetos que eu vi ali no início de 2024, etc., com equipes totalmente amadoras, trocando a equipe inteira e contratando pessoas que são profissionais de verdade, formadas e tudo mais. Então, eu acho que essa aproximação, né, do modo de funcionamento da Web2 hoje de grandes empresas e essa adoção por parte da Web3 de utilizar esse modo tem se tornado muito melhor para a gente conseguir trabalhar e até para os projetos entenderem aquilo que eles precisam fazer para furar a bolha e começar a alcançar o usuário comum. Porque eu cito também, se a gente for acompanhar até as próprias wallets, né? Hoje está muito mais fácil utilizar o wallet do que era quando eu comecei em dezembro de 23. Pô, tinha só MetaMask, via dando erro e etc. Daí veio a Rabi em 2024, uma interface incrível, resolvendo um problema de gás também, de tu não ter que precisar ter 1 milhão de moedas diferentes para trabalhar gás nas redes e unificando tudo uma espécie de uma poupança só, onde tu tem valores e pode usar ele para qualquer rede que tu quer utilizar. Então, eu acho que essa visão de pensar na experiência do usuário e fazer com que cripto seja tão fácil de utilizar como as pessoas utilizam um iFood ou um Uber hoje em dia, tem sido uma das melhores evoluções e era uma das coisas que mais realmente precisava evoluir. Eu sempre cito também, gosto de citar o exemplo da P2P. Cara, o que fez a P2P ser tão utilizada aqui no Brasil e crescer tão rápido é essa facilidade de uso. Tu abre o aplicativo da P2P como se tu estivesse abrindo o aplicativo do teu banco. Tem lá comprar, vender ou ler QR Code, é isso. Não tem dificuldade, entendeu? Não tem barreira. Qualquer pessoa que tem um celular ou já usou um aplicativo de banco pelo menos uma vez na vida, entra e consegue usar, né? A única coisa que ela tem que se acostumar é com, em vez de eu ter real, eu vou ter dólar, mas a conversão é automática e tá tudo certo. Então eu acho que essa experiência, né, do usuário tem sido uma das coisas que eu tenho percebido, assim, que as empresas têm cada vez se preocupado mais, né? Vou fazer um site para apresentar o meu produto, ou estou criando um site para fazer algum serviço de DeFi na Web3. Quem for usuário novo e entrar vai ter um onboarding explicando o que cada coisa faz. Localização também, sites em português ou sites em várias línguas, era uma coisa que lá no início de 2024 a gente não encontrava, era tudo em inglês e é isso. E hoje a gente tem visto isso muito mais, né? Empresas que querem crescer também, se preocupando em ter no seu time pessoas que falem a língua nos mercados onde elas querem se expandir, né? Então a gente vê muito hoje, o Brasil cresceu muito por conta de empresas estarem procurando os times brasileiros ou pessoas do Brasil para conseguir crescer aqui dentro do mercado, exatamente para não ter essa barreira linguística também, que é uma barreira. Eu sempre falo brasileiro, muitos dos brasileiros, infelizmente, não conseguem nem falar português direito, e quem dirá conseguir mexer em um aplicativo em inglês, né? Então, eu acho que essa evolução ela tem acontecido muito mais rápido do que eu imaginava quando eu comecei lá em 2024. Porque quando eu comecei a criar conteúdo e o meu foco foi em conteúdo educativo e isso me fez crescer absurdamente por conta disso. Eu descomplicava o que era complicado, que era muito complicado. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Ou tem se tornado mais raro. As empresas elas têm se preocupado com a experiência de usuário, em trazer o seu site na língua nativa de quem vai acessar e tudo mais, trazer um onboarding que seja claro e que mostre realmente o que cada botão faz ou aonde que a pessoa tem que ir para encontrar aquilo que ela está buscando. E principalmente, né, essa vertente educacional também é uma coisa que eu percebo que os projetos têm adotado e têm utilizado até nos seus próprios sites. Ao invés da gente utilizar palavras complicadas e etc., vamos tentar explicar de uma forma que seja fácil, que quem leia o nosso site entenda realmente o que a gente faz ou como que o nosso protocolo funciona, sem utilizar aquela linguagem que, meu Deus do céu, o cara tinha que ter um curso de desenvolvimento de 8 anos para conseguir entender o que aquele produto estava se propondo a fazer. Então, acho que é essa evolução, ela tem se acelerado muito, isso tem me deixado muito feliz. E eu acredito muito realmente por conta de cada vez mais a gente está vendo o institucional, né, entrando na Web3 e projetos estarem percebendo que, cara, a gente precisa pensar no usuário, né? A gente precisa pensar no usuário que tem pouco conhecimento ou nenhum conhecimento, ele tem que conseguir entrar no meu produto e ele tem que conseguir usar.
for complicado, eu não vou conseguir angariar essa galera. E aí, junto com isso, com outras estratégias de marketing, como as que eu tenho utilizado, isso tem se tornado muito fácil e a adoção tem sido muito boa. Porque daí a pessoa se sente instigada a utilizar, né? Porque está tendo algum benefício, seja de valor ou etc., ou resolvendo um problema dela. E quando ela encontra facilidade de usar e aquilo resolve um problema para ela no dia a dia, ela acaba adotando aquilo para ela, né? P2P resolve o problema de a gente conseguir utilizar, fazer qualquer pagamento no nosso dia a dia sem ter medo de o meu banco resolver do nada cartão cripto. Cartão cripto consegue resolver o meu problema de eu conseguir usar o meu dinheiro como eu utilizo num cartão normal, mas sem estar me preocupando com IOF ou com impostos altíssimos, por exemplo. Então, eu acho que é realmente isso e eu tenho percebido com muita felicidade que o mercado ele tem percebido isso e tem se adaptado a isso. Boa, bom demais. Eu concordo 100% contigo. Eu acho que nos últimos 2 anos, esse problema da UX, ele vem sendo resolvido pelos projetos. Eu acredito que o problema agora nem seja essa questão de UX, é mais o entendimento dos projetos Web3 de entenderem a necessidade real. Como que você entende o comportamento do usuário Web2 e constrói algo que é bom o suficiente para aquele cara usar na vida real dele. Então você mencionou aí o P2P, os cryptocurrencies, produtos como, por exemplo, Polymarket, que estão crescendo enormemente nos últimos meses. Então acho que esse agora que é a virada de chave, é os projetos Web3 entenderem quais são as necessidades reais dos usuários e tentar inserir cripto ali, né? De maneira que seja fácil do cara ser onboardado e utilizar o aplicativo. O usuário comum, ele precisa utilizar cripto, não ser forçado a utilizar cripto. Isso, exatamente. Exatamente, tem que ser uma coisa natural. Porque quando se torna antinatural, cara, o ser humano, por essência, né, por natureza, não gosta de desconforto. Né? A gente gosta de se sentir confortável. Tem que ser algo que a gente esteja acostumado a utilizar, que faça parte do nosso dia a dia. E, cara, se for desconfortável, pode se esforçar um monte para usar uma vez, que vai me trazer 5, 10 dólares, mas não vai adotar isso. Então, isso é uma tecla que eu bato muito quando projetos me procuram para divulgação e etc. Eu sempre faço, cara, me passa o aplicativo aí, me manda o produto de vocês, eu quero testar primeiro, a gente vai marcar uma nova reunião e eu vou ver se realmente vai fazer sentido para quem vai utilizar o produto. E se eu encontro erros, eu nem fecho contrato. Eu já sou 100% transparente. Digo, gente, não tem como a gente divulgar isso aqui. Eu vou pegar o dinheiro de vocês, o usuário vai vir, mas a gente não vai ter retenção por causa disso, disso e disso. Vocês precisam corrigir isso, porque senão vocês só vão gastar dinheiro à toa. A gente vai gastar um caminhão de dinheiro aqui. O usuário vai bater aqui dentro, vai fazer, porque a gente vai estar dando um benefício para ele, mas ele nunca mais vai utilizar. Isso aqui é muito difícil de usar. Eu vou ter que fazer um vídeo para explicar para a galera como que eles conseguem chegar até o final do processo, porque senão não vão conseguir fazer. E aí não adianta, né? Não adianta. Eu só vou estar desperdiçando dinheiro da galera. Dizer, então, em vez de me dar esse dinheiro aí, paga 1 ou 2 desenvolvedores aí, melhora isso aqui e depois volta a conversar. Vamos voltar a conversar quando tiver tudo alinhado, que aí sim. Aí a gente tem um resultado que já seria bom antes, mas pelo menos a gente tem um resultado que vai ser melhor e o usuário a gente vai ter mais chance de fidelizar o usuário, né? Esse usuário tornar isso que vocês estão criando parte do dia a dia dele, porque do jeito que tá, não tem como. Então eu acho que é realmente isso. Coca, tu falou uma coisa que me chamou muita atenção aí, quando você falou, quando resolve um problema e quando ele é fácil de usar. E a gente falava muito sobre isso, né, cara, 2, 3, até mais anos atrás. Você não tinha um produto em cripto que tinha realmente um valor, assim, né, como os cartões de crédito, vamos dizer. Porque para quem já viajou aí, sabe, cara, é fundamental tu ter um cartão. Tu vai pegar, né, um spread muito menor aí, dependendo da moeda para o país que você está indo, mais ainda. Então, assim, a gente vê realmente uma criação de valor hoje em dia acontecendo, né?
E é o que, com o X, né, uma experiência do usuário mais facilitada, principalmente a questão do Pix também, que a gente está vendo até nos eventos, né? Como que está tendo cada vez mais Rails para fazer Pix, para onboardar essa galera, né? Agora até com stablecoins nacionais, brasileiros. Então isso, pô, vem me chamando muita atenção, né? A evolução, porque a gente tem a mania de olhar que o mercado está morto pelo preço, né, cara? Mas a gente está, enfim, vendo algum tipo de produto, Polymarket é outra também, né? Que roda em blockchain e é totalmente abstraído ali a parte de contas, né? Onde quando a Ethereum lançou essa atualização há dois anos e meio atrás, o pessoal só falava nisso, em abstração de contas. A Solana já tem isso nativamente, né? Então, assim, cara, eu estou muito interessado nesse tipo de assunto, de coisa que a gente está vendo. E entrando no tema aqui do Space, né, onde a comunidade também pode tirar proveito, né, galera? Quando a gente fala comunidade, também é muito aberto. A comunidade de criadores de conteúdo, a comunidade de usuários, de entusiastas, né, de desenvolvedores, que eu acho que entra muito no molde que a gente está falando muito devido ao evento JetStation, né? Vamos falar aqui também no final desse Space aqui para vocês. A gente está muito de olho também nessas comunidades de desenvolvedores, porque isso tudo é um mercado, né? Se você tem um produto que tem valor e que tem usuário, e que ele, como qualquer falou, é fácil, a adoção está aumentando, você começa a ter mais demanda, né? Então, outras comunidades vão se fazendo. Então, a gente quer muito, por isso é o nosso convite aqui de criadores de comunidade, né? O nome do Space até, a Conexão Jet, a gente quer muito trabalhar nessa linha mesmo, né? De conectar esses pontos aí e a gente sair lá na frente. E aí, Coca, eu aproveito a perguntar, cara, você tem acesso, assim, pelo conteúdo que eu vejo, você não fala muito com desenvolvedores, né? Mas com certeza atrás, então é um cara que está sempre nos eventos aí, eu sei que network você tem. Mas você cria oportunidades para esses desenvolvedores, você está olhando muito nessa parte, né? Como é que está a sua relação? Eu sei que você já é muito pegado aí, né? Com mais a ponta do retail mesmo, né? Bem lixado do jeito que você pega, mas como é que você vê essa parte de desenvolvedores, dessas comunidades de desenvolvedores? Cara, eu acho que é extremamente importante. Não é um assunto que está no meu dia a dia, né? Não são comunidades que eu converso no meu dia a dia. Então, Imaginei. essa parte de dev não faz, né? Não é algo diário meu. Mas eu tenho muitos amigos que são desenvolvedores. Tem a Isamar, por exemplo, é uma das melhores do Brasil em questão de desenvolvimento, né? Trabalha hoje em diversos protocolos, em diversos lugares. E considero ela até uma referência com relação a isso no Brasil, com relação a crescimento. Ela tem amassado em todo o hackathon que ela participa com a equipe dela. Ah, inclusive, eu vi que o dono da P2P está aqui. Se não me engano, ela está trabalhando com a P2P também. Então, eu acho que é um mercado ainda que dá para crescer muito no Brasil, tá? A gente tem muita gente boa no Brasil. Só que falta alguém para conseguir desenvolver esse mercado e conseguir, né, abrir mais oportunidades para essa galera. Que é isso, é uma coisa que eu vejo que falta, né? Hã, não sendo desumilde aqui ou algo assim, mas falta um coquinha dos desenvolvedores para conseguir começar a conversar com os protocolos e trazer oportunidades para essa galera, entendeu? E eu penso nisso quase que diariamente, né, mas é uma coisa que eu não consigo fazer, infelizmente, né. Ou eu desenvolvo o negócio de um lado ou desenvolvo do outro. Se eu tentar abraçar muita coisa, eu não vou conseguir fazer, aí eu não consigo fazer nada com qualidade, né. Então, eu acho que é um mercado que, cara, tem muito potencial, precisa de alguém que comece a puxar isso, né. Talvez a própria Isa, que querendo ou não, ela briga muito por conta disso, né. Eu sei que ela luta muito com isso, tá tentando trazer essa visibilidade para o mercado brasileiro com relação a temos bons desenvolvedores, olhem para o nosso mercado, porque tem muita gente boa aqui. E, cara, só torço muito para que realmente seja um mercado que consiga se desenvolver da forma que ele merece, que eu conheço muita gente boa, tem muita gente boa aqui, mas falta alguém, assim, com uma visibilidade que talvez tenha tempo, né, também para conseguir, né, fazer esses movimentos. E querendo ou não, todo mundo tem seus compromissos e suas responsabilidades na sua vida pessoal, né. Eu sempre digo, contas não esperam, contas não querem saber se tu está desenvolvendo algo legal que daqui 2 anos vai dar certo. Elas vencem, o juro come e é isso. Então, às vezes, a gente tem esse problema aqui no Brasil também, né. Eh,
as pessoas que poderiam fazer esse trabalho não têm um aporte financeiro para conseguir, pô, vou parar aqui, vou desenvolver isso e vou trabalhar para isso acontecer daqui 6 meses, um ano, né? E ao mesmo tempo não tem incentivo suficiente. Então, é isso, mas eu acho que dá com certeza para fazer um trabalho bacana. Cara, assim, Coquinha, você falou, pô, o Coquinha dos devs é a Solana, mano. É o que tá pagando o referral pra estar lá dentro. Você viu a premiação dos caras que fizeram aqui brasileiro? Eu vi do Pô, Ideaton. os caras estavam no Vale do Silício, mano. Voltaram com 1.200.000, né? Então, assim, é o que eu falo, cara. Esse assunto é um dos que a gente mais tem abordado, como eu falei, a gente fala muito no nosso evento. E o papel do JET é exatamente isso, cara, do Super Team, é da gente comunicar esse tipo de oportunidade, porque todo esse assunto que a gente teve aqui, que vai lá na ponta, de você ter um varejo usando, e aí você ter market makers entrando para dar infra para esse varejo, né, e etc, e todas as camadas dentro desse mercado, você tem na ponta também, na outra, a oportunidade de desenvolvimento, cara. A gente teve no Merge, no Stablecoin Brasil agora, sabe? É muito claro isso, esse movimento acontecendo no Brasil, né? A emissão de stablecoins, custodiantes entrando na jogada, a definição por bancos centrais muito mais clara, né? E isso aí é a primeira métrica de mercado para você aquecer o mercado de desenvolver, cara. Desenvolver o quê? Como você falou lá, soluções práticas que resolvam o problema e tenham um UX facilitado. É basicamente o suprassumo de qualquer plano de negócio aí, de uma aplicação. E a gente incentivar, cara, esse meio, porque a gente de fato acredita nisso, né? A gente não tá aqui vendendo um peixe nem nada. A gente já falava desse assunto, eu e o Caleb particularmente, né? Muito antes até da gente estar no JET, né? E assim, E o eu que a acho gente quer que eu converse isso. Fala. Não, e eu Pode acho, falar, irmão. desculpa te cortar, mas eu acho que a gente está no país certo para Nada. isso. Porque, querendo ou não, a gente está num país que tem tanta dificuldade, né, e que está em desenvolvimento, que, por exemplo, o Ideaton da Solana, tipo, cara, os caras vão pagar para quem tiver as melhores ideias. Não precisa ser desenvolvedor, mas tu precisa ter uma ideia de resolver um problema que é inerente. Por conta da gente estar no Brasil, que é um país em desenvolvimento e com tanta dificuldade, a gente está, querendo ou não, no melhor lugar para ter ideias, né? E para ter problemas que quase todo o Exato. mundo precisa resolver, entendeu? Pô, exatamente, mano. E nós somos mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, assim, a gente tá na hora disso. Outro assunto que eu troco muita ideia com o Zé também, que eu gosto muito de conversar sobre poderização tecnológica. O que é isso, né? A tecnologia ficando mais barata, a competição das empresas de IA por um produto melhor, acabam fazendo cada vez mais uma IA mais potente, né? Antes você tinha 10 pés, hoje em dia você tem 800, porque o seu concorrente dá mais. Então, assim, esse avanço tecnológico e a tendência é o preço de IA ficar mais barato, software principalmente, né? E hardware ficar mais caro. O que eu quero dizer com isso aí? As soluções que a gente criar para esses problemas triviais da vida, elas vão ser muito mais onboardadas a nível de código, né? O caminho vai ser muito mais encurtado desses desenvolvedores, dos empreendedores que querem colocar a sua ideia, a sua resolução de negócios no formato de um aplicativo. Né? Quando a gente lançou o iPhone, há anos atrás, o app de calculadora era o supra-sumo, velho. Né? Então, assim, hoje em dia o Airbnb é esse aplicativo, né? E o pessoal fala, estamos em bear, mas estamos em bear para quem? As empresas de cripto que construíram estão muito bem, cara. Né? A própria Cash está muito, é um exemplo, né? Então, a nossa missão é essa aí, Coquinha. Por isso que a gente está trazendo aí, cara, líderes de comunidade, tentando ajudar nessa voz, porque não é fácil, porque a gente vê como você falou, uma oportunidade mesmo, cara. Um desenvolvedor aqui chegar e ganhar por um salário de Web3 nossa, é muito maior o tipo de incentivo que você vai ter, né? O nível de fricção que você monta um aplicativo aqui, cara, qualquer coisa que mexa com dinheiro, você vai ter uns dois intermediários aí no meio, no mínimo um banco, uma fintech, um provedor de serviços, de pagamento, vai perder mais uns impostos aí, sem ter a burocracia de ter que ter um CNPJ, às vezes um contador. Em Web3 você mete isso ali no código no dia seguinte, se estiver negociando, o teu produto está validado, entre aspas, né? Não estou exagerando aqui, mas assim, enfim, cara, a gente comunicar essas facilidades aí. E nesse tema também, Coca, já fechando aqui, cara, a gente queria falar do evento, né, mano? Não sei se você vai poder vir aqui, a gente, né, sei que fica apertado para tu vir, mas se pelo menos der uma força aí, comunicando, né, você com essas desenvolvedoras que você falou e com outros contatos aí, a gente quer exatamente reunir aí os líderes de comunidade aqui no Brasil para isso. O Catalão conversa com a gente, o Gascão que tá aí também, né, vários super team, né, você, vários aí, cara. Então, assim, o Zili tá aí também, não sei se já saiu. Mas é isso, irmão.
Vamos passar a bola aí para vocês, perguntar se tem alguém para perguntar alguma coisa. Eu ia justamente perguntar sobre isso, abrir pra galera aí fazer perguntas agora, que a gente tá chegando nos 10 minutinhos finais, 15 minutinhos finais. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, sintam-se livres aí pra levantar a mão que a gente puxa aqui. 25 de abril o evento, né? Jet Latam, isso? No Sim, Rio exatamente. de Janeiro? Tô sabendo já. Sim. Como é? Pô, você já tá Vou sabendo, vai sair o Luma aí já, né? Acho que até É, sexta-feira a gente consegue. Vamos correndo essa aí para semana isso. sai. E a gente só passou isso no Spaces, cara, até agora. Quem tava aqui ouviu, né? A gente só não comunicamos em lugar nenhum, a não ser pessoalmente também, né? Com a galera nos eventos, enfim, com mais próximos também, em privado. Com quem já sabia. A gente sabe que é corrido, né, cara? Queria, assim, ter todos os líderes de comunidade aqui com a gente, porque o nosso movimento vai ser forte mesmo. Mas, cara, qualquer tipo de força aí, contar com vocês aqui já ajuda, já é muito bom ter esse papo aqui no Spaces. Já te agradeci pessoalmente, irmão. Te agradeço aqui de novo. Pô, muito obrigado por estar aí com a gente, foi muito produtivo. Sempre bom trocar ideia contigo. E fica aberto aí, mano, para falar suas considerações finais aí, fala o que você quiser. Não, é isso aí. Ninguém vai querer subir e falar nada, não? Ninguém quer perguntar nada? A galera tá Boa, tímida hoje. A galera tá tímida hoje. Cara, Pô, o Gascan sobe também, a galera sempre sobe, mas daqui a pouco vai subir, demora mesmo. O próximo aí vai ter muita gente, muita novidade aí no Space pra galera aí. E a intenção é gerar, pô, esse apoio da comunidade mesmo, cara. Vocês estarem aqui com a gente, perguntando. Ô, Diego, cara, queria Não, só. ó, o Dom subiu. O Aí, Dom levantou a alguém. mão. ó, teremos um Vê se O founder consegue. pra Dom é falar. Isso o é founder muito do bom. P2P, né? Puxa ele O aí, Pepeu puxa ele aí. também. Eu sei aqui, ó. O Pepeu também tinha solicitado, não tinha visto. Puxei já. Opa, salve galera, salve Caleb, salve Diego, salve Coquinha, boa noite aí rapaziada que tá escutando. Aproveitar Opa, aqui boa noite, nesse mano. momento porque, tipo assim, o Coquinha é um grande criador, eu conheço também, nem imaginava que ele tinha começado em 2024 ali. Então, tipo, é um cara que inspira muito a gente, que sabe trabalhar muito bem, muito ético, né? E é incrível a gente ter uma pessoa dessa forma que influencia outros criadores a também trabalharem dessa forma. Então, eu tenho uma dúvida aí, Coquinha. Qual dica você daria para quem está começando agora em criação ou para quem quer se profissionalizar mesmo, como call, como criador? Cara, Obrigado. o principal erro que eu vejo da galera é eu vou começar, mas eu não vou começar com um plano, né? Planejamento é a base para te conseguir alcançar sucesso lá na frente, porque se tu começa de qualquer jeito, tu corre o risco de angariar o público errado, né? Fazer as pessoas que têm uma ideia diferente da tua te seguir. Ao mesmo tempo, se tu começou sem planejamento, muito provavelmente tu não tem um nicho, então tu não escolheu com o que tu quer trabalhar ou sobre que tipo de conteúdo tu quer criar, né? Entender, principalmente também com planejamento. Se tu tem planejamento, tu já sabe o tipo de pessoa que tu quer angariar, automaticamente tu já tem uma ideia de como tu tem que escrever o teu conteúdo que tu quer fazer, né? É realmente levar isso como um negócio. Não, isso vai ser a minha profissão, isso vai me fazer ganhar dinheiro. Não apenas começar com tipo, vou começar porque se der algum dinheirinho aqui é extra, legal, já vai me ajudar. Esse é um dos principais erros que eu vejo da galera. Eu tô há 2 anos aqui, mas eu entrei na Web3 em dezembro de 23 e resolvi ser criador de conteúdo em janeiro de 24. E fui criar meu primeiro conteúdo em 20 de fevereiro de 24. Então, passei mais de um mês estudando o mercado, estudando o público, vendo qual que eram as principais dores, vendo qual que era o principal problema também. Eu, como um iniciante, né, eu levei muito a minha jornada como um estudo de caso para entender o que faltava, né, na criação de conteúdo brasileira para quem estava começando, eu tinha pouquíssimo conhecimento em Web3, né? E aí, com tudo isso, com todo esse planejamento, eu comecei já sabendo o que eu queria escrever, como eu queria explicar, qual que eram as dores do mercado de criação de conteúdo no Brasil para quem não tinha quase nenhum conhecimento, qual que era o problema do mercado também, dos protocolos com os criadores que já existiam,
e o que estava faltando, né? E aí, com tudo isso, eu já sabia, bom, eu quero me tornar um criador que vai trazer oportunidade para quem me acompanha. Então, quem me acompanha tem que entender que vai me acompanhar porque eu vou trazer oportunidade para essa pessoa, né? Vou trazer educação também. Comigo, se ela me acompanhar, ela vai aprender, não vai só ter uma chance de fazer um dinheiro extra, mas ao mesmo tempo ela vai aprender, né, sobre o Web3, sobre blockchain, como fazer as coisas, tudo bonitinho, porque querendo ou não, lá em 24 ainda era muito complicado, né? Não era fácil, como a gente comentou, da forma que é hoje. Então é isso. É realmente pensar nisso como uma profissão. Eu sei que no Brasil é bem difícil, né? Querendo ou não, eu fui privilegiado porque eu pude, de dezembro a fevereiro, março, ter uma condição de não fazer mais nada, né? Porque eu tinha, né, um valor suficiente para manter as coisas minimamente em dia e funcionando dentro da minha família para eu conseguir ter esse tempo para estudar. Cara, é muito difícil as pessoas ter isso. Mas, cara, eu sempre acredito que dedicação sempre vai resolver tudo, né? Eh, Já vi muitos criadores aí, sei, conheço algumas pessoas que eram CLT e que já conseguem hoje viver de criação de conteúdo. E não foi fácil. Era chegar às 7, 8 da noite do trabalho, às vezes morando numa metrópole, e ir dormir 3, 4 da manhã, né? E aí perpetuar nisso 2, 3 meses para daí começar a criar e ter algum sucesso com relação a isso. Então é isso, é muito esforço também. A pessoa quem quer começar, tem que ter noção que esse é um mercado que ele tem muita oportunidade e em nenhum outro lugar você vai ser premiado pela sua dedicação como você pode ser premiado aqui. Nenhum outro mercado vai premiar a tua dedicação como a Web3 premia, né? Então eu acho que essas são as principais dicas que eu poderia dar para quem quer começar. Massa demais, só agradece, viu? Muito obrigado, Coquinha. Valeu, Caleb. Valeu, Diegão. Tô descendo aqui. Obrigadão. Valeu, meu irmão. Porra, brigadão, Pepeu, pela presença aí, mano. Muito boa pergunta. O Dom tava aqui, eu ia passar a voz pra ele. Sobe aí, Dom. Puxa o Dom de volta aí. Calma aí. Convidei aqui. Mas ninguém quer subir não, galera? Se quiser fazer qualquer pergunta aí pro Coquinha, Boa pra noite. gente, sobre qualquer outra coisa, se a gente souber responder, é lógico, né? Oi, boa noite, boa noite. Chamei o Fala, Dom aqui, Dom. acho que Boa agora noite. foi, né? Tamo ouvindo, Opa, tamo ouvindo. boa noite, Dom. Opa, salve, 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 pessoal da JET, salve, pessoal do Super Team, salve os macaquinhos. Bem cansado aqui depois dessa semana, né? Aprendizado aí, não apostem na Polymarket, fica a dica aí pra todo mundo. Na verdade, eu tenho uma pergunta genuína, cara. A gente, né, a gente tem uma relação próxima, a gente conversa com frequência, mas ouvindo aqui foi muito legal, assim, o Space. Existe um paradoxo, um dilema, talvez, assim, que é a qualidade da criação de conteúdo, não vou falar só Brasil, mas assim, a qualidade de criação de conteúdo é baixa. Ponto. A gente vê isso na timeline, né? A gente vê o criador golfinho, que é o cara que aparece, faz uma graça e vai embora. Tem o marmita, que é o cara que só requenta a coisa lá de fora, né? Então, assim, tem vários perfis, assim, é difícil tu encontrar conteúdos que realmente estejam contribuindo para esse espaço, né? E aí, isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo, talvez o público não queira ouvir sobre isso, né? Então, talvez o público não quer ouvir sobre aquilo que pode ajudar esse ecossistema. Tamo ouvindo. Cortou aqui só pra mim? Dom? Cortou só pra Alô? mim? Agora voltou. Oi. Oi, Dom. Você cortou, Dom. Pô, pior que o cara tá falando um assunto muito interessante, mano. Não, o que eu acho que aconteceu é que não cortou. Provavelmente aconteceu Alô? algum assunto. Aí, voltou. Estamos te ouvindo. A Space sempre buga, né? Eu não tô ouvindo Alô? ele.
Estamos ouvindo. Agora eu tô. Eu acho que é ele que não tá ouvindo a gente. Talvez, mano. Space Peraí sempre dá uma que eu vou... bugada. É um espaço bom. Não, eu aviso ele aqui. Vai chamar ele. O Spaces é bom, né? Eu acho, na verdade, eu gosto muito, mesmo com esses problemas. Eu aturo, eu aprendi a aturar, né? Mas sempre dá esses bug mesmo, cara. Ele tá Sim, ficando infelizmente. morador aqui. Mas ele tá falando o que a gente fala sempre, né, cara? Agora na Gito, né? A empresa que a gente falou agora com o Coquinha. A empresa também, no momento que ela jogar dinheiro pra lá, ela vai quebrar, né, cara? Não, mas eu acho... Hoje em eu dia acho você não tem mais um grupo de eu acho que o Hã? ponto dele... Acho que o ponto dele é diferente. O ponto Eu dele entendi o seguinte, que... O ponto dele é basicamente Vai lá. o seguinte, por que que a gente não tem criadores que conseguem aprofundar os seus conteúdos o suficiente para mostrar para as pessoas que o Web3 é mais do que simplesmente... Olha, ele vai mandar no Telegram a pergunta. Vamos ver se eu interpretei da forma certa. E ele falou algo interessante, né? Que a gente falar com um público que não quer ouvir, né? A gente tá falando que utilidade com um público que quer ouvir especulação, que quer ouvir 10x, né? Eu acho que ele tá falando algo nesse sentido, assim. E um insight sobre isso, Joaquim, outra coisa que a gente fala aqui entre nós da equipe também, é como o LinkedIn tá sobressaindo sobre esse tipo de assunto, cara. Se você faz um post dele no LinkedIn e um no X, o algoritmo tá te dizendo isso, né? Que o cara aqui no X, ele tá mais interessado. Lógico, tem gente interessada nisso, né? Mas é um assunto interessante mesmo. Ó. Pergunta dele é o seguinte, ó. O dilema entre o criador fazer o conteúdo que vai crescer o ecossistema, vai agregar para o ecossistema um conteúdo mais técnico, mais educativo, mais imparcial, mais completo, mas isso não ter a mesma demanda do público versus o criador fazer o que o público quer, que é sangue, treta, superficialidade. Como lidar com isso sendo criador? Era mais ou menos o que eu tinha entendido. Eu acho que isso demanda muito do público que tu angaria para te acompanhar. Porque, por exemplo, eu sempre procurei criar conteúdo profundo e conteúdo que educa. Tanto que eu fui um dos primeiros criadores do Brasil a utilizar a ferramenta de artigos do X logo que ela saiu, porque eu sempre gostei de criar conteúdo grande, conteúdo bem explicado, né? Conteúdo que mostra o que aquele produto estava se propondo, para que ele era utilizado, como a tecnologia dele funcionava e, por final, como utilizá-lo ou como farmar um airdrop, por exemplo, desse produto, né? Isso acabou me fazendo com que pessoas que se interessam por esse tipo de coisa me acompanhem, né? Então, eu sei, graças a Deus, eu sempre tive muito bons números, né, para conteúdos dessa forma. São conteúdos que têm o mesmo número do que um conteúdo de treta ou um conteúdo de bobagem? Não. Infelizmente, o algoritmo do X, ele adora conteúdo superficial, conteúdo de treta, briga, fofoca e etc, né? Mas, eu acho que o criador que quer agregar para o ecossistema, né, fazendo esse conteúdo mais técnico, mais educativo, que seja imparcial, um conteúdo mais completo, ele tem que ter a plena noção que talvez ele não vai crescer na velocidade que ele gostaria, né? Muito provavelmente ele não vai crescer na velocidade que ele gostaria, mas todo follower que ele ganhar vai ser uma pessoa que vai seguir ele e que vai gostar daquilo que ele escreve, né? Então, hoje, o meu público é um público que, se eu escrever um artigo de gigante, grande, ele vai ler e vai ter um bom número de views. Isso, ao mesmo tempo, faz conteúdos assim para o meu público performar bem. Mas foi uma coisa que, novamente, a gente voltando sobre planejamento, eu planejei lá atrás, né? Quando eu comecei. Não, eu vou começar a criar conteúdo que eu sinto falta, ou que eu senti falta quando eu resolvi estudar Web3 e eu queria aprender sobre a Web3. Eu vou criar o conteúdo que eu não encontrei aqui no Brasil para eu estudar ou para eu aprender. E eu me mantenho nessa até hoje. Sou contratado por um protocolo que quer fazer a parte de ensinamento e etc, entender como ele funciona. O meu conteúdo vai ser, eu sempre falo, gente, então vídeo
E artigo, eu vou fazer um artigo completo, eu preciso desse prazo aqui, pelo menos 20, 25 dias para eu estudar o produto de vocês de cabo a rabo, entender ele e, ao mesmo tempo, montar uma forma de eu explicar o que vocês estão entregando, que seja educativa, mas que seja simples para o maior número de pessoas entender aquilo que eu estou escrevendo, né? Então isso vai muito da montagem do público. Infelizmente, hoje, a maioria dos criadores brasileiros aqui, eles não dão muita bola para isso, né? Eles querem crescer realmente postando coisas que não fazem muito sentido, que não tem a ver com Web3, né? Ou angariar coisa através de treta e tudo mais. Teve muita gente que veio me acusar disso por conta do que eu escrevi sobre a Backpack nos últimos dias. Só que o que o pessoal não entendeu, e a gente tem um problema muito grande no Brasil de interpretação de texto, é que, cara, eu não estava criticando o projeto. Eu acho o projeto da Backpack um projeto bem legal. A quantidade de licenças e etc., tudo que eles estão construindo, muito bom. Critiquei ali o 10 do 10 e a forma que eles agiram, alguns erros que aconteceram, né, com relação ao projeto. Mas a minha crítica era a comunidade, né? O que a comunidade estava fazendo, o que os criadores que falavam de backpack estavam fazendo para formar suas comunidades. Essa foi minha crítica, né? E essa é uma treta que eu compro porque eu vejo pessoas investindo um dinheiro que ela não tem, confiando que tal projeto vai aposentar elas pro resto da vida. Então isso me incomoda muito. Eu não consigo ver e ficar quieto, né? Eu não consigo ver e ficar quieto esse tipo de coisa. Mas Sim. a gente viu esse movimento, né, dos criadores Web3 brasileiros falarem sobre outras coisas, treta e etc. Nesse movimento que teve agora no início desse ano da galera tentando de todas as formas monetizar o X para tentar fazer algum dinheiro extra ou tirar alguma renda a mais, né? Ah, eu preciso monetizar o meu X a todo custo. E, cara, eu não fiz isso, porque eu não concordo com isso. Por que que eu não concordo? Porque eu vou trazer seguidores e vou trazer pessoas que não estão interessadas sobre aquilo que eu quero falar e sobre aquilo que eu quero apresentar sobre os projetos que eu represento ou que eu vou representar, né? Mas, cara, cada um faz a sua escolha, né? Cada um é livre para fazer o que quer com o seu perfil. Então, eu acho que é isso, é uma luta, Dom, do criador ter a noção e ter o seu planejamento de quem ele quer alcançar. Se o criador segue firme na sua convicção de criar conteúdos que sejam técnicos, educativos e que façam o ecossistema crescer e agreguem ao ecossistema, por mais que demore, ele vai ter um público que vai gostar disso, que vai trazer bons números para ele. Agora, se ele vai na onda e acha que ele tem que crescer a todo custo, infelizmente, sinto muito e fico triste com isso, mas são criadores que tendem a não ter bons resultados, principalmente na parte de conversão, que hoje 90% das empresas Web3 hoje estão ligadas em conversão. Eles não querem saber quantos milhões de impressões tu teve, quantas curtidas tu tens, se tu tem muito ou pouco seguidor. Eles querem ver a dash do último produto que tu divulgou e ver quantas pessoas tu conseguiu trazer para utilizar o produto deles. E aí, quanto mais pessoas tu conseguiu trazer, mais tu vai conseguir para tua comunidade. Ao mesmo tempo, mais tu vai conseguir também como pagamento por pela tua contratação de falar sobre aquele produto, né? Então eu acho que é esse dilema aí. Espero que eu tenha conseguido responder, Dom. É, pô, muito bacana aí a pergunta, Dom. Obrigado aí. Pergunta, valeu, Coca também, respondeu muito bem. E o meu ponto de vista é igual ao seu, Coca. Eu acho que assim, você quis dizer que a gente tem que ser algo mais nichado mesmo, né? E eu vejo assim, o criador de conteúdo que tiver desenvolver o seu nicho e fizer aquilo bem feito, ele vai ser mais notado. E a gente vê por parte das empresas também precisando mais disso. Né? A gente aqui mesmo, né? na Gito, no Jet, a gente não precisa de um cara que tenha impressão. Né? A gente teve os nossos KOLs aqui que a gente teve, o Jet Stars, né? E a gente analisou muito nessa linha mesmo, muito nessa pergunta que o Dom fez, sabe? Pô, esse cara que ele comunica para um público que a gente quer que ouça o que a gente tem para falar, né? Quando eu trabalhei na Moic há pouco tempo também, a gente tinha essa dor, né? O cara vinha até a gente, pô, mas vocês têm esse banco de dados aqui, mas a gente quer falar sobre cassino, cara, entendeu? O cara que está comprando YT talvez não esteja comprando cassino, entendeu? O cara não está estudando DeFi 12 horas por dia para ir no cassino gastar o dinheiro. Então, esse tipo de pergunta do Dom, acredito que ele seja founder da P2P, ele é o que lá, Joaquim?
Ele faz parte da equipe, não é o founder, não é o dono. É alguém que colabora tá. que tá dentro do projeto, colabora com o projeto, tá ajudando o projeto Beleza. a perpetuar e crescer. E a gente deu sorte de ser um brasileiro, né? Show. Não, mas pois é, de ser brasileiro. Foi uma pergunta muito boa. Imaginei que ele pudesse trabalhar lá pelo tipo da pergunta mesmo. Bom, O mas é dono, isso, para passar a bola aí para o ANN, né? Tá com a mão Isso. levantada. Quer falar, hein? Manda ver, irmão. Opa, estão me escutando? Tamo. Sim. Bala. Opa, tudo bom? Tá, beleza, Mano, eu raramente sou em Spaces, principalmente quando fala que é brasileiro, mas o assunto tá muito específico. Achei extremamente interessante e eu gostaria de complementar o do Coquinho. O ponto... Mano, eu acho que a Web3 ela te permite muito. As pessoas geralmente pensam que você precisa nichar o seu pensamento na Web3. Eu discordo. Eu discordo porque a Web3 é um círculo muito pequeno. É tipo muito, 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 muito pequeno. E o que sustenta a Web3 é quando você começa a entender que as pessoas aqui não querem saber seu rosto, elas não querem saber quanto você tem, elas querem saber o quanto que você colabora com o espaço. Ou se você é founder, ou se você é um co, ou se você é um moderador, ou algo do tipo. E quando você externaliza e você compreende que a Web3 ela não precisa ser nichada, e quando você começa a fazer networking com todos os espaços, seja digital art, seja DeFi, seja cripto, seja criptogames, seja mercado NFT, você sempre vai encontrar as mesmas pessoas, tanto de digital art, tanto de cripto. Meio que todo mundo tá no mesmo ciclo. Então o ciclo ele é sempre o mesmo. Então eu diria que se eu pudesse dar um conselho, começar a ver o Web3 como um jogo mesmo, onde que você entra em um RPG, você começa a farmar, você farma seguidores, você farma Ethereum, você farma Bitcoin, você cria as coisas. A maioria das pessoas também pensa que você precisa muito apostar no projeto dos outros, principalmente quando se diz mercado brasileiro. Eu falo porque o mercado brasileiro. O brasileiro, ele é muito nichado. Eu digo isso por conta que ele olha muito para fora. Ele nunca olha para o que o Brasil está construindo como um todo. E geralmente quando olha, o brasileiro ele sempre tem o pé atrás com outro brasileiro. É uma coisa que eu acho extremamente engraçado. Mas eu sou founder já tem um bom tempo. Eu criei um projeto dentro dos Ordinals que chamou Gry BTC, também fiz uma colaboração com o Bored Ape, então, tipo assim, know-how é uma coisa que eu tô aí desde 2019, tô aí desde 2019 nesse espaço, então é meio que todo mundo se conhece, e que se eu fosse der realmente, tipo assim, um conselho, tipo, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender quando constrói algo é que o ciclo é muito pequeno e automaticamente, se você dedica bastante tempo para você conhecer o seu ciclo, o ciclo da Web3, quais pessoas realmente está construindo, quais pessoas realmente colaboram, automaticamente você atinge todos os outros públicos de todos os outros nichos que está seguindo essas pessoas. Por conta que, independentemente se você é pequeno ou grande na Web3, geralmente as pessoas seguem sempre as mesmas pessoas. Seja Gordon, seja qualquer outra pessoa de um projeto muito gigante. Então, se as pessoas começarem a realmente criar e querer colaborar com o espaço, não apenas vivenciar dele e querer aparecer no Twitter de vez em quando e apenas tirar lucro, possivelmente a chance de você ter uma perca muito grande é muito, muito, muito alta. E uma coisa que eu concordo muito com o Coquinha que ele disse é que o espaço Web3 ele sempre te recompensa. Eu diria que talvez é a única coisa na vida que você direciona tempo e que vai te recompensar de alguma maneira. Por conta que a Web3 ou ela não pode te dar um lucro instantâneo, mesmo que você dedique muito tempo, mas ela te permite ter networking com pessoas de qualquer lugar do mundo e construir projetos com pessoas de qualquer lugar do mundo. Não apenas isso te permite ter um centro de networking muito bizarro, te permite a você entrar em ciclos muito bizarros, e as pessoas geralmente visualizam que a grana sempre está em apostar no projeto dos outros e não construir.
Construir geralmente é muito, muito difícil, principalmente para um mercado que sempre está construindo milhares e milhares, milhares de coisas, milhares de scans, milhares de trends. A gente vê muito isso, o mercado subindo e descendo o tempo todo, projeto subindo, projeto descendo. Mas uma coisa que geralmente eu falo é que quase todo projeto NFT, ele quase todos, em termos de JPEG, ele vai a zero se ele não tiver uma construção de storytelling e uma arte, uma comunidade muito grande. O que sustenta isso? Networking. Então a gente vê o caso do Bored Ape, por exemplo, eu falo bastante isso. Bored Ape definitivamente foi o que estourou em 2021 o mercado. Tornou Web3, tornou trend, o fator NFT. E hoje, se você for comparar o mercado e também o valor dele que ele era em 2021 para o que ele é hoje, a comparação é bizarra. É bizarra por quê? Por conta que a maioria das pessoas que chegaram aqui, chegaram em 2019, chegaram em 2020, Bored Ape só de airdrop, ele deu em termos... Quem pegou o Bored Ape lá no início, que pagou tipo 0.8 Ethereum, pegou de airdrop aí, talvez, deixa eu ver, foi 240 mil de airdrop de ApeCoin, 240 mil de airdrop, enfim, se você for estudar o cenário Bored Ape, você tem meio que uma resposta para onde que quase todos os projetos de NFT vão. Por conta que, independentemente do quão grande o networking é do projeto, JPEGs sempre vai ser trend. JPEGs é literalmente uma coisa que você compra, você coloca no seu PFP. A maioria das pessoas acha que quando você compra uma JPEG, que você compra um ativo de projeto, você simplesmente deve ficar parado esperando que ele suba. É completamente errôneo, eu digo, você pensar dessa maneira, uma vez que quando você compra uma JPEG, ela te permite acesso a uma comunidade, ela te permite fazer network absurdo com aquela comunidade, e automaticamente quem eu falo que tipo já está nesse espaço há muito tempo, que vai se posicionar para comprar, ou sejam CryptoPunks, ou seja qualquer realmente algo de valor muito alto, a pessoa ela já entra pensando em como vai pagar, como vai auto se pagar esse projeto. Então, se você entra, você compra, por exemplo, um CryptoPunks, que hoje está na bagatela ali de $80 mil, $86 mil, você já se estrutura para você entrar, você vai ter aquele gasto, mas você já se estrutura visualizando com quem você quer ter networking, com qual projeto você vai ter, o que um CryptoPunk te dá de influência dentro desse espaço, o que um Bored Ape te dá de influência nesse espaço, o que Ana você Minon, tem de networking com tais pessoas. meu amigo, Oi? você me desculpa ter delicadeza de te cortar aí, meu velho, mas é que a gente tem, cara, compromisso com o Joaquim também, né? A gente dá 20 minutos no mar. Esse assunto, cara, eu sou degen também, eu gosto, né? Só que assim, mano, agradeço a sua presença aqui, pô, como é que eu vou explicar assim? Você tem uma visão, cara, bem niilista, assim, né? Sobre esse papo que você veio falando de Bored Ape, a gente entende essa sua visão, né? Só que a Sim, gente, não cara, é. só concluir aqui Pode rapidinho, a falar. gente tá numa visão aqui, cara, eu gosto muito de falar isso, inclusive, que a gente não está aqui para romantizar o mercado, né? Eu acho que a Solana tem muito essa Sim. visão. O que eu quero dizer com isso? Se você senta hoje em dia na mesa para falar sobre Solana, é assim, cara, seu produto tem alguma utilidade? Tem, me prova. Ah, tem receita. Tá, me prova. Tem usuário. Ok, você resolve um problema. Porque exatamente por o mercado ter chegado à conclusão que tem muito esse niilismo digital das pessoas não ligarem, se é tudo um scam e você está no assunto de NFTs, o que a gente está lutando aqui, a dificuldade de buscar a comunidade no centro, que é até o foco do Space, né? É exatamente de lutar por aqueles que acreditam em blockchain como business, né? Como você colocar ali a Apple Store, a Play Store no Seeker, por exemplo, né? Nas stores aí de Web3. E isso tem geração de valor. E a diferença assim, é o que a gente acha e o que os números colocam, né? A gente tem que diferenciar isso. Tem muita coisa que a gente acha e a maioria está certo em achar mesmo. Agora, a indústria ela tem algo a ser valor e você tem empresas aí que geram. Então, assim, cara, é uma forma da gente acabar nichando, né? A nossa visão aqui, a nossa missão, que é exatamente incentivar, né? Tanto os empreendedores, os desenvolvedores, os institucionais, né? Tudo isso que a gente falou aqui no Space. Aí é bom deixar isso aí claro para a rapaziada também, na nossa visão, né? Porque, assim, cara, se fosse mais Foda. tempo, a gente tocava o barco.
Vamos botar mais a coisa Uhum. assim, uns papos mais DG, né? Mas aí, cara, infelizmente, a gente vai ter que dar Não, dar isso aí foi por conta que eu externalizei, mas eu vou finalizar e passar pro Coquinha. Mas complementando o que ele disse em termos de principalmente quando se fala founders. Founders lidam bastante com calls, por conta que são eles que levam o projeto de boca a boca. Calls brasileiros, eles têm um problema gigantesco para ter um impacto internacional. Porque eles não têm um cuidado, principalmente quando se diz criador de conteúdo brasileiro, calls brasileiros, eles não têm o cuidado de tomar o network internacional. Brasileiros, principalmente, e eu falo isso por mim mesmo. Eu cheguei no mercado em 2019, então, tipo, quando você mira num perfil muito alto, que você quer ter um networking, você tem uma noção que, querendo ou não, é uma pessoa muito influente. Se você visualizar o mercado realmente de uma forma formal, a Web3, o Twitter de uma forma formal, possivelmente o seu network não vai durar tanto tempo. Eu digo isso por conta que quem realmente constrói nesse espaço, constrói como se fosse um mundo paralelo. Você tem sua vida no dia a dia, e você tem a sua vida aqui dentro. E isso externaliza onde que você entende que as pessoas aqui não usam fotos de perfis delas mesmas. Elas usam realmente o que elas fazem, o que elas construíram e o que elas colaboram para o espaço. Então, cada perfil que você cria é realmente como se fosse seu currículo público de tudo que você construiu. E brasileiro, eu digo que raramente toma esse cuidado, principalmente cuidado de fazer um network muito estrutural. Então, eu subi apenas para jogar para fora mesmo, dar um conselho. Curti muito o Space de vocês, é bem raro eu entrar em Space brasileiro. E achei muito foda. E é isso. Parabéns pelo conteúdo que vocês estão criando aí. E é isso. Pode complementar, Coquinha. Cara, eu acho que é isso. Eu vou meio que para as considerações finais. A gente desculpa, mas eu tenho reunião agora às 8h30. Infelizmente é uma reunião que eu não posso adiar, não posso atrasar. Mas, cara, quero agradecer ao Diegão, ao pessoal da JET pelo convite. A N, cara, o papo realmente é muito bom. Acho que é um papo pra gente passar 1 hora trocando ideia. Mas, infelizmente, eu não vou ter esse tempo hoje. Mas vamos marcar aí, vamos conversar, com certeza. Quero agradecer a todo mundo que participou aí, que colou, que fez as perguntas, que conversou com a gente. Foi muito bom o papo, muito bom mesmo. Diegão, Kalev, super, hiper, mega obrigado pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado. E tamo junto. Sempre que precisar, só me convidar, vai ser sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, a gente que agradece, Coquinha. Pô, valeu demais, A gente que agradece, Coquinha. muito bom. Cara. Agradeço muito sua presença aqui, irmão. Como você falou, o papo foi... Calevão, falei. Eu só gostaria de mencionar novamente o evento, né, o Jet Station, que vai ser o nosso primeiro encontro presencial da Jet Latam, e vai ser aqui no Rio, no dia 25 de abril. Durante essa semana a gente vai fazer o anúncio oficial, então fiquem de olho, convidem os amigos, né, principalmente a galera que é aqui do Rio de Janeiro, está desenvolvendo um projeto ou quer começar a desenvolver dentro da Solana, é founder. A gente vai fazer um evento bem legal, a gente está preparando diversos painéis, convidados especiais, diversas merches da Gito, da Jet. Então, a gente espera aí a presença de quem puder, né, tá aqui no Rio. Com certeza vai ser um evento incrível. É isso. Pô, bem lembrado, né? Aliás, não podia faltar, né, galera? Esse evento aí, Calevão já falou. Então, a gente conta com a força de vocês aí, para quem quer construir algo sério aqui nessa indústria, né? E agradecer muito aí ao Coquinha, a presença. Foi, pô, fenomenal o papo, mano. Muito obrigado mesmo. Muito legal. Você falou papo de horas, né? A gente, pô, vai ter mais space para falar e com certeza a gente conta com sua volta aqui, meu irmão. Muito obrigado mesmo, de verdade. Agregou muito. Né? Lembrando, pessoal, que os spaces ficam gravados, tá? Todos eles, quem não tiver a oportunidade de ouvir, quiser ouvir depois, a gente está subindo todos eles para o YouTube. Tem alguns vídeos também lá da própria Gito. A gente vai construir um pouquinho mais de vídeos por lá. Então, os spaces ficam sempre gravados. E agradecer aí o Pepeu que subiu para falar, o Dom, agradecer a comunidade, o ANN. Pedir desculpa mais uma vez aí, meu velho, foi mal. Mas, pô, super bem-vindo aí. Ele tem que vir no dia que o Casta vier, mano, que ele é bom de papo.
Mas é isso, galera. Obrigado aí pela presença. Valeu. Ó, semana que vem tamo aí, toda quarta-feira às 19 horas. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Falou!